Oi, YouTube! Esse é meu primeiro vídeo por aqui e hoje eu vou iniciar junto com vocês uma série de vídeos a respeito desse livro aqui. Já falo mais sobre ele, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Mariana Espezin, eu sou psicóloga e a intenção desse canal, a princípio, é criar uma série de vídeos aqui, como eu falei, de estudos, de leitura, principalmente para estudantes de psicologia e psicólogos formados, tá? Eu tô relendo esse livro aqui, que é o livro base da terapia cognitivo-comportamental. Desculpa, relendo não. Eu tô lendo esse aqui, a terceira edição, pela primeira vez, mas eu já li a edição 2 que tá aqui atrás de mim, em 2019, alguma coisa assim, ou 2020, eu li a segunda edição, li umas 2 ou 3 vezes. E agora eu tô lendo a terceira edição. Esse estudo constante que a nossa profissão exige é desafiador, né? Então eu quis compartilhar esse momento com vocês e fazer com que esse seja um momento de estudo nosso para que a gente possa se ajudar, se motivar, enfim, para que você tenha alguma companhia enquanto você tá engajado aí nos seus estudos também, tá? E se você não tem experiência com terapia cognitivo-comportamental, essa é uma boa oportunidade de você desenvolver, né, mais conhecimento sobre a teoria. E se você já trabalha com TCC, a gente sabe da importância de estar sempre revendo os conteúdos, né, para refrescar a nossa memória. É muita coisa, né, e às vezes a gente perde um detalhe ou outro, então é sempre importante que a gente esteja revendo a teoria para aplicar com cada vez mais assertividade, tá? Então, como eu falei, esse é o livro base da terapia cognitivo-comportamental. Ele é o Terapia Cognitivo-Comportamental Teoria e Prática, a terceira edição, escrita pela Judith Beck, que é filha do Aaron Beck, que desenvolveu, né, essa teoria. Não vou apresentar a capa e tudo mais, até porque eu imagino que quem já trabalha, quem é da área, né, esse livro aqui ele é bem conhecido. Então, a minha ideia é fazer um vídeo por capítulo. O primeiro capítulo fala justamente sobre uma introdução à terapia cognitivo-comportamental. Em cada capítulo desse livro, a Judith Beck, que é a autora, ela traz perguntas e ela responde essas perguntas ao longo do capítulo. A minha ideia aqui com vocês, né, a forma como eu pensei em organizar a estrutura, digamos assim, desse nosso estudo é justamente seguindo essa estrutura dela. Então, pegando cada uma das perguntas que ela traz e grifando aqui, né, resumindo para vocês as partes onde ela de fato responde essas perguntas. Essa é a minha ideia. Então, eu resumi o capítulo, né, eu grifei as partes que eu entendo que respondem às perguntas dela. E a ideia é resumir mesmo o capítulo para que a gente estude de uma maneira mais eficiente, né? Claro que você pode e deve ler o capítulo inteiro, mas para quem não tem o livro ou para quem tem dificuldade às vezes de fazer uma leitura mais extensa, enfim, espero que sirva, né? Assim, que seja útil para vocês esse resumo que eu vou fazer, tá? Então eu não vou ler na íntegra o capítulo inteiro, eu vou resumir respondendo essas perguntas, tá bom? Aqui na introdução, na introdução do capítulo, né, na primeira página do capítulo 1, ela traz uma breve descrição dos dois casos clínicos que ela apresenta nesse livro. Na edição 2, ela falava muito sobre uma paciente que chamava Sally, e nessa edição 3, ela fala sobre dois casos, sobre o caso do Abe e sobre o caso da Maria. Então eu vou ler aqui rapidamente a descrição que ela faz, porque eu acho que isso é importante, já que a gente vai acompanhar o caso dos dois ao longo de todo o livro. E aí depois a gente já passa para a primeira pergunta, tá bom? Então ela traz aqui que Abe é um homem divorciado de 55 anos, de origem europeia, que ficou severamente deprimido 2 anos atrás. Depois de dificuldades importantes no trabalho e em seu casamento, na época em que comecei a tratá-lo, ele estava muito isolado e inativo, passando a maior parte do tempo em seu apartamento, assistindo a televisão, navegando a internet e ocasionalmente jogando videogame. Abe e eu nos encontramos por um total de 8 meses, usando uma conceitualização da terapia cognitivo-comportamental tradicional e uma terapia cognitiva orientada para a recuperação. Então ela usou das duas abordagens. A CTR é apresentada logo à frente, tá? Que é a terapia cognitiva orientada para a recuperação, para quem nunca ouviu falar.
E aí aqui ela faz uma descrição, a seguir, né, ela faz uma descrição da primeira e da segunda sessão do ABE. Ela descreve ali tudo que ela trabalhou, enfim. Eu não vou ler essa parte agora, mas eventualmente a gente pode voltar aqui, tá? Se a gente entender que é necessário. Ela continua na página 2, falando sobre o caso da Maria, que ela é uma paciente de 37 anos que tem depressão severa recorrente e traços de transtorno da personalidade borderline. Ela também faz uma breve explicação sobre o caso e sobre o tratamento da Maria, que eu não vou ler agora, mas que eventualmente a gente pode voltar aqui, tá? E agora a gente vai começar respondendo as perguntas que ela traz aqui nesse capítulo, tá? O que é terapia cognitivo-comportamental? Nada mais justo do que começar por essa pergunta, não é mesmo? Ela traz aqui que Aaron Beck desenvolveu uma forma de psicoterapia nas décadas de 1960 e 70, a qual denominou originalmente terapia cognitiva, um termo que muitas vezes é usado como sinônimo de terapia cognitivo-comportamental por muitos da nossa área. Beck concebeu uma psicoterapia para depressão estruturada, de curta duração e voltada para o presente. Em todas as formas de TCC derivadas do modelo Beck, o tratamento está baseado em uma formulação cognitiva. O que está incluso, digamos assim, né, dentro dessa formulação cognitiva? As crenças mal adaptativas, as estratégias comportamentais e a manutenção dos fatores que caracterizam um transtorno específico. Você também irá basear o tratamento na sua conceitualização ou conceituação, que significa a compreensão do caso, né? Então a gente vai basear o tratamento na nossa compreensão do caso de cada cliente e de suas crenças subjacentes específicas e padrões de comportamento. Originalmente treinado como psicanalista, Beck lançou mão de inúmeras fontes quando desenvolveu essa forma de psicoterapia, incluindo os primeiros filósofos como Epiteto, os teóricos como Karen Horney, Alfred Adler, George Kelly, Albert Ellis, Richard Lazarus, Albert Bandura e muitos outros. Algumas formas de TCC compartilham características da terapia de Beck, mas suas formulações e ênfases no tratamento variam um tanto. A terapia racional, eu vou trazer alguns exemplos, não todos que ela cita aqui, né? Mas ela fala aqui da terapia racional emotiva comportamental, que é a TREC, do Albert Ellis, a terapia comportamental dialética, que é a DBT, da Marsha Linehan, e a terapia de aceitação e compromisso, do Reis. A forma de TCC, derivada do modelo Beck, frequentemente incorpora técnicas de todas essas e outras psicoterapias baseadas em evidências, dentro de uma estrutura cognitiva. Com o tempo, será útil que você aprenda mais sobre outras intervenções baseadas em evidências, mas seria uma sobrecarga fazer isso em profundidade, enquanto ainda está aprendendo a TCC. Sugiro que primeiro você domine os aspectos básicos da TCC e depois aprenda técnicas adicionais para implantar na estrutura de uma conceituação cognitiva. Eu acho muito interessante que a Judith ela vai conversando com a gente durante a leitura, né? Então o livro, ele é um livro técnico sim, né? Ele é o livro base da terapia cognitivo-comportamental, mas a própria Judith que esteve, né, desenvolvendo ali essa terapia com o pai dela ao longo de muitos anos, né? Aperfeiçoando e treinando, enfim, treinando outros profissionais, ela vai dividindo aqui com a gente sugestões, dificuldades que ela também passou. Esse primeiro capítulo fala bastante disso também, e eu gosto dessa forma como ela traz, como ela coloca assim para os profissionais da TCC, já prevendo nossas possíveis dificuldades, porque eu acho que isso acolhe, né, ajuda a gente a seguir em frente apesar dos desafios, certo? Passando para a página 4, a gente vai para a nossa segunda pergunta, que é: qual é a teoria por trás da TCC? E aqui ela traz que o modelo cognitivo, né, é o modelo teórico da terapia cognitivo-comportamental, e ele propõe que o pensamento disfuncional, que influencia o humor e o comportamento do cliente, é comum a todos os transtornos psicológicos. Quando as pessoas aprendem a avaliar o seu comportamento de forma mais realista e adaptativa, elas experimentam um decréscimo na emoção negativa e no comportamento mal adaptativo. As cognições, tanto as adaptativas quanto as mal adaptativas, ocorrem em 3 níveis.
os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e, no nível mais profundo, encontram-se as crenças nucleares, que têm relação com a visão que o paciente tem sobre si mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Isso aqui é muito clássico, digamos assim, né, da terapia cognitivo-comportamental. Lembrando que cognição é sinônimo de pensamento, tá, gente? Para que haja melhora duradoura no humor e no comportamento dos clientes, você vai trabalhar em todos os 3 níveis. A modificação dos pensamentos automáticos e das crenças disfuncionais produz mudança duradoura. O próximo tópico é sobre pesquisas na área da terapia cognitivo-comportamental. Aqui ela cita alguns estudos e também alguns estudiosos, né, da área, mas eu não vou ler essa parte aqui, tá? Ela é bem curtinha, cita algumas coisas, acho que não é relevante no momento, mas vocês leiam, tá? Mas eu não vou trazer aqui pro vídeo. Próxima pergunta. Como a TCC foi desenvolvida? Então, ela vai contar um pouquinho da história do desenvolvimento da teoria. No fim da década de 1950, o Dr. Beck era um psicanalista certificado, ele era médico, tá? Os seus clientes faziam associações livres em um divã enquanto ele as interpretava. Beck identificou que os conceitos da psicanálise precisavam ser validados experimentalmente para que esta escola de psicoterapia pudesse ser levada a sério pelos cientistas. Beck decidiu testar o conceito psicanalítico de que a depressão é resultante da hostilidade voltada contra si mesmo. Ele investigou os sonhos dos clientes deprimidos, aos quais, segundo sua previsão, manifestariam mais temas de hostilidade do que os sonhos de clientes psiquiátricos sem depressão. Para sua surpresa, ele acabou descobrindo que os sonhos dos clientes deprimidos continham menos temas de hostilidade e muito mais temas relacionados a fracasso, privação e perda. Ele identificou que esses temas eram semelhantes ao pensamento dos clientes quando estavam acordados. Os resultados de outros estudos conduzidos por Beck levaram-no a acreditar que uma ideia psicanalítica relacionada à de que os clientes deprimidos têm necessidade de sofrer poderia ser incorreta. Enquanto o Dr. Beck ouvia seus clientes no divã, percebia que eles ocasionalmente relatavam 2 tipos de pensamento, uma vertente de livre associação e outra de pensamentos rápidos de qualificações sobre si mesmos. Ao questionar seus outros clientes deprimidos, o Dr. Beck percebeu que todos eles tinham pensamentos automáticos negativos e que estavam intimamente ligados às suas emoções. Ele começou então a ajudar os seus clientes a identificarem, avaliarem e responderem ao seu pensamento irrealista e mal adaptativo. Quando fez isso, eles melhoraram rapidamente. Dr. Beck começou então a ensinar seus residentes de psiquiatria da Universidade da Pensilvânia a usarem essa forma de tratamento, e eles também descobriram que seus clientes respondiam bem. O residente-chefe, médico psiquiatra John Rush, conduziu uma pesquisa científica com o Dr. Beck. Nesse ensaio clínico controlado randomizado com clientes deprimidos, que foi publicado em 77, constatou que a terapia cognitiva era tão efetiva quanto imipramina, que era um antidepressivo comum. Foi uma das primeiras vezes que a terapia da palavra havia sido comparada com uma medicação. Beck e colaboradores publicaram o primeiro manual de tratamento de terapia cognitiva 2 anos depois, certo? Aqui, então, ela contou um pouquinho da história de como se desenvolveu a TCC, ok? Próxima pergunta, o que é CTR, né? Que é uma abordagem, é uma novidade, digamos assim, que ela traz, né? Que ela apresenta nesse manual aqui. Então, a CTR é uma adaptação da TCC tradicional que mantém os fundamentos teóricos do modelo cognitivo na conceituação dos indivíduos e no planejamento e realização do tratamento. Porém, ela acrescenta uma ênfase na formulação cognitiva das crenças adaptativas e estratégias comportamentais dos clientes, bem como nos fatores que mantêm um humor positivo. Em vez de enfatizar os sintomas e a psicopatologia, a CTR enfatiza o humor positivo. A CTR enfatiza os pontos fortes, as qualidades pessoais, as habilidades e os recursos dos clientes. Uma diferença entre a TCC tradicional e a CTR é a orientação no tempo. Na TCC tradicional, tendemos a falar sobre problemas que surgiram no passado e usamos técnicas da TCC para abordá-los.
Na CTR, focamos mais em aspirações dos clientes para o futuro e nos passos que eles podem dar a cada semana em direção aos seus objetivos. As técnicas habituais da TCC são usadas na superação de desafios ou obstáculos que os clientes enfrentarão ao dar esses passos. Então aqui ela resume o que é a CTR, já dá uma boa compreensão aqui pra gente da diferença entre TCC e CTR. E no próximo tópico, ela fala sobre uma intervenção típica de TCC. Aqui ela traz um diálogo entre ela e o Abe. Eu não vou ler esse diálogo, tá? Eu só vou ler aqui a descrição do que foi feito. Nesse trecho de uma sessão terapêutica com o Abe, dá uma ideia de como é uma intervenção típica da TCC. Primeiro, combinamos de falar sobre o objetivo no qual o Abe deseja trabalhar. Discutimos os passos que ele pode dar e os obstáculos que podem se colocar no caminho. Abe teve dificuldade em identificar e responder a um pensamento inútil que poderia constituir um obstáculo para os passos em direção ao objetivo valorizado. Pedi-lhe que imaginasse que com a ajuda de seu filho ele tivesse revisado seu currículo com sucesso e depois perguntei como ele se sentia emocionalmente na imagem e o ajudei a experimentar parte do sentimento positivo ali na sessão. Então eu só resumi aqui para vocês o que ela fez, né, as intervenções que ela usou nessa sessão típica, mas tem o diálogo aqui descrito, tá? Próximo tópico, como você pode se tornar um terapeuta cognitivo-comportamental eficaz? Eu gosto muito dessa parte deste capítulo, acho que é a melhor parte, na minha opinião. Ela começa falando assim: eu espero que você tenha a aspiração de se tornar um excelente terapeuta e ajude centenas ou milhares de indivíduos em sua carreira. Ter essa aspiração em mente pode ajudá-lo a perseverar se você ficar ansioso durante a leitura desse livro. Caso realmente se sinta nervoso, lembre-se de que o modelo cognitivo propõe que você teve alguns pensamentos negativos. Você aprenderá ferramentas ao longo do livro para abordar esse tipo de pensamento inútil. Enquanto isso, será útil pensar sobre um objetivo de leitura específico a cada semana e os obstáculos que você pode enfrentar ao dar os passos necessários. Certifique-se de que suas expectativas em relação a si mesmo sejam razoáveis. Gostaria que você soubesse que eu não era uma terapeuta muito boa quando comecei a aplicar a TCC. E quem era, né? Como poderia ser diferente? Eu nunca havia feito terapia antes, portanto, dê uma chance a si mesmo se você estiver apenas começando ou se for relativamente novo na TCC. Compare-se com seus pares e não com terapeutas especialistas em TCC. A seguir, ela traz algumas analogias de situações de vida prática. Você se lembra de quando aprendeu a dirigir ou a tocar um instrumento musical? Você se sentiu meio estranho no início? Teve que prestar muita atenção a pequenos detalhes, movimentos que agora acontecem de forma tranquila e automática? Alguma vez se sentiu desencorajado? Enquanto progredia, o progresso foi fazendo sentido cada vez mais e parecendo gradativamente mais confortável? Você, por fim, dominou a tarefa até o ponto de ser capaz de realizá-la com relativa facilidade e confiança? A maioria das pessoas já teve uma experiência como essa, de aprender uma habilidade em que agora são proficientes. Tenha cuidado para não arruinar a sua confiança comparando o seu nível de habilidade atual com o seu objetivo final. Então ela traz aqui essa reflexão, né, para que a gente seja razoável, né, e entenda o nosso processo de aprendizado com a teoria, com a terapia, com os nossos pacientes, enfim. Na página 10, ela sugere a construção de um cartão de enfrentamento. Quem trabalha com TCC conhece bem essa ferramenta. Para quem ainda não tem experiência com a teoria, tá tendo acesso a esse conteúdo pela primeira vez, o cartão de enfrentamento é um lembrete que a gente faz, porque na TCC é muito importante que a gente fixe, digamos assim, ajude o paciente a fixar o conteúdo. Então, a gente anota as coisas que precisam ser lembradas, e o cartão de enfrentamento é uma ferramenta que tem esse objetivo, tá? Ela constrói aqui um cartão de enfrentamento, né, um exemplo, ela dá um exemplo de cartão de enfrentamento, que fala sobre nossas possíveis inseguranças e objetivos mais realistas sobre o nosso desempenho. Então ela fala assim: o meu objetivo não é curar este cliente hoje. Ninguém espera que eu faça isso. O meu objetivo é estabelecer uma boa relação
inspirar esperança, identificar o que é realmente importante para o cliente e talvez descobrir um passo que ele possa dar esta semana em direção aos seus objetivos. Como eu falei antes, eu acho muito pertinente essa parte que ela traz, por isso que essa parte é a minha favorita do capítulo, porque no início, principalmente, a gente se depara assim com muita insegurança, com medos, receios, né? A gente tem muita responsabilidade com os nossos pacientes, então é normal que a gente se sinta assim, mas muitas vezes, quando esses pensamentos eles são, né, excessivos, frequentes, eles atrapalham a nossa vida ali profissional de alguma forma. E é muito importante que a gente aprenda ao longo do tempo a lidar, né, com essas dificuldades e supere essas dificuldades também, tá? Ela traz aqui, né, que a leitura de um cartão como esse pode ajudá-lo a reduzir a sua ansiedade para que você consiga focar em seus clientes e ser mais eficaz, tá? Na página 11, ela traz alguns estágios de desenvolvimento da expertise como terapeuta cognitivo-comportamental. Ela apresenta no primeiro estágio o seguinte: no primeiro estágio, você aprende as habilidades básicas de conceituação de caso em termos cognitivos, com base na avaliação inicial e em dados coletados na sessão. Aprende a desenvolver uma forte relação terapêutica, aprende a estruturar a sessão, a usar a sua conceituação do cliente e o bom senso para planejar o tratamento, considerando os valores, as aspirações e os objetivos do seu cliente. Você ajuda os clientes a desenvolverem soluções para os obstáculos com que se deparam e a encararem seus pensamentos disfuncionais de forma diferente. Aprende a usar técnicas cognitivas e comportamentais básicas e a ensinar seus clientes a utilizá-las. No estágio 2, você fica mais proficiente na integração da sua conceituação ao seu conhecimento de técnicas. Você fortalece sua habilidade para compreender o fluxo da terapia, passa a identificar com mais facilidade os objetivos principais do tratamento e torna-se mais hábil na conceituação dos clientes, aprimorando sua conceituação e usando-a para tomar decisões quanto a intervenções. Você amplia seu repertório de estratégias e fica mais proficiente na seleção e identificação do momento adequado e implementação das técnicas apropriadas e no fortalecimento da relação terapêutica. No estágio 3, você integra mais automaticamente os dados novos à conceituação, aperfeiçoa sua habilidade de formulação de hipóteses para confirmar ou corrigir sua visão do cliente. Quando necessário, você varia a estrutura e as técnicas da TCC básica, particularmente no caso de clientes com transtornos de personalidade ou outros transtornos e problemas difíceis. Você se torna mais hábil na prevenção e também no reparo de rupturas na aliança terapêutica. No estágio 4, você continua a aprender TCC pelo resto da sua vida profissional. Eu espero que você adote uma atitude semelhante em relação à importância da aprendizagem permanente. Então, não importa se você tem 1, 5, 10, 15, 20 anos de profissão, né? Esse aprendizado ele é constante, como a própria Judith sugere aqui. Indo para a página 12, ela é a nossa última pergunta. O próximo tópico, então, é sobre qual a melhor maneira de usar esse livro. Este livro destina-se a estudantes e profissionais em qualquer estágio de experiência e desenvolvimento de habilidades que estejam precisando dominar os fundamentos da conceituação e do tratamento cognitivo ou que desejam aprender a incorporar os princípios da CTR ao tratamento. Seu crescimento como terapeuta cognitivo-comportamental será aprimorado se começar a aplicar em si mesmo o que aprender. Essa é uma orientação muito importante desse livro, que eu lembro que quando eu li a edição 2, eu busquei seguir essa orientação dela de treinar o que eu ia aprendendo a cada capítulo. E é muito, muito interessante, assim, a gente treinar e como isso faz diferença quando a gente vai aplicar com os nossos pacientes, tá? Certifique-se de realizar todos os exercícios práticos. Por exemplo, no exercício prático no final deste capítulo, você será direcionado a identificar seus pensamentos automáticos enquanto lê esse livro. E aí a gente vai para o resumo, que é a parte final, tá? Resumo. A TCC foi desenvolvida pelo Dr. Aaron Beck nas décadas de 60 e 70 e desde então tem se mostrado efetiva em mais de 2.000 pesquisas publicadas.
Atualmente, ela é considerada o padrão ouro de psicoterapia. Está baseada na teoria de que o pensamento das pessoas influencia suas emoções e comportamento. Ao ajudar seus clientes a avaliarem e mudarem um pensamento disfuncional ou inútil, os terapeutas cognitivo-comportamentais podem provocar mudanças duradouras no humor e no comportamento. Recentemente, acrescentou-se à TCC tradicional um foco na orientação para a recuperação, enfatizando valores e aspirações, tirando conclusões positivas das atividades cotidianas e experimentando emoção positiva dentro e fora da sessão. Então ela resume aqui a história da TCC e acrescenta uma observação sobre a CTR. E o exercício prático no final desse capítulo, como ela mencionou antes, sugere que a gente identifique pensamentos automáticos, né? Então ela sugere aqui que a partir de agora a gente comece a se observar, né? Então se observe quando o seu humor mudou ou se intensificou em uma direção negativa, se você está tendo sensações corporais associadas a uma emoção negativa, como por exemplo o coração batendo mais rápido, se você está engajado em comportamento inútil ou evitando se engajar em um comportamento útil. Então, quando a gente perceber isso, né, ou uma modificação no humor, ou uma reação fisiológica, como o coração batendo, ou um comportamento não tão assertivo ou de evitação, ela sugere que a gente faça a pergunta fundamental da terapia cognitiva, que é: o que está passando pela minha mente agora? E aí, com isso, a gente vai conseguindo treinar a identificação de pensamento automático. E assim a gente termina o primeiro capítulo deste livro, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil, que acrescente aos estudos de vocês e que vocês continuem aqui comigo nos próximos vídeos.